A graça e a paz do Senhor, queridos. Muita alegria que eu estou de volta. As férias foram tão boas que hoje até esqueci o paletó, olha só. Férias boas é assim, né? Quando a gente esquece a senha do computador, esquece. Mas, queridos, é bom estar de volta. Espero que vocês tenham sentido falta de mim, senti falta de vocês. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Um pouquinho aí no final do Antigo Testamento. Depois de Naum, depois de Jonas, antes de Sofonias. Um pouquinho depois de Miqueias. Livro do profeta Abacuque. Se vocês estavam aqui, para os que estavam aqui no culto da virada, eu trouxe uma mensagem aqui no livro desse profeta. Hoje eu vou continuar essa mensagem, fazer uma breve recapitulação para aqueles que não estiveram. Então, o livro do profeta Abacuque, vamos ler aqui algumas passagens. Vamos começar primeiro no capítulo 1, verso 1. Vamos ver aqui do que trata o profeta. Então, Abacuque 1, verso 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. No verso 13... Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Agora vamos ver a resposta de Deus a essas perguntas do profeta no capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, está aqui a Tua voz, que ecoa através dos séculos e dos milênios e chega até nós. E é essa voz que queremos ouvir de forma poderosa, de forma tremenda dentro de nós, que o Senhor faça reverberar no nosso espírito, no nosso ser, no nosso interior, a verdade da Tua palavra, que essa verdade gere vida, que essa verdade gere força, gere alegria, gere coragem, que o Senhor possa produzir em nós a Tua boa obra, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Amados, o contexto aqui, o pano de fundo, como eu expliquei no culto da virada do ano, Abacuque morava, vivia em Jerusalém, na Judéia, e o reino de Judá, o reino do povo de Deus, estava passando por um perigo iminente. Uma força militar imensa estava se dirigindo à cidade, uma força avassaladora, uma força praticamente invencível, praticamente indestrutível, liderada por um dos maiores imperadores que a face da terra já conheceu, o imperador Nabucodonosor. Estava vindo com uma força militar esmagadora. E aí Abacuque clama por socorro a Deus, Abacuque clama para ver o que Deus tinha a dizer, porque eles estavam passando por uma crise econômica imensa, uma crise social imensa,
e uma crise moral, porque tudo aquilo estava sendo permitido por Deus, porque Israel havia abandonado os princípios, os valores da palavra de Deus, havia abandonado Deus. Por mais que os profetas alertassem, por mais que os profetas dissessem: voltemos ao Senhor, voltemos ao caminho que Ele nos ensinou, vamos voltar a praticar o caminho que Ele nos apontou, o povo não queria saber, o povo havia se esquecido de Deus. E por isso veio tanta dificuldade, por isso Deus permitiu que uma força tão destruidora viesse contra eles. E Abacuque viveu um período assim, e ele estava entristecido, ele estava em pânico, ele estava desesperado, estava deprimido, só enxergando calamidades ao redor dele. E diante dessa situação, ele leva o seu questionamento, o seu clamor, a sua angústia até Deus e pergunta: até quando, Senhor? Por que permites isso? Por que ficas calado? Por que toleras isso? E a pergunta dele é muito semelhante, né, do também que viveu momentos tão difíceis, como Jó, que também questiona a Deus: por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que o Senhor permite isso? E a resposta de Deus é uma resposta esplêndida. Deus dá a resposta que todo ser humano precisa, porque todo ser humano tem as mesmas perguntas. Todo ser humano pergunta: Deus, por que ficas calado? Deus, por que toleras isso? Deus, por que permitiu tal ou qual coisa acontecer? Por que o Senhor permite que às vezes o ímpio vença, que o ímpio faça tantos males e prejudique às vezes pessoas muito mais justas do que ele? E a resposta de Deus, citada aqui em Abacuque, é repetida por 3 vezes no Novo Testamento, e é uma resposta tão importante, ao ponto de ser repetida no Novo Testamento, que Deus diz a Abacuque: Abacuque, o que eu vou lhe dizer, pegue uma tábua, escreva em caracteres bem legíveis, para que qualquer um leia, para que todos saibam, para que todos vivam isso. Então Deus insiste e diz para Abacuque, e diz para a sua nação, e diz para o mundo, e diz para os séculos: é isso que vocês precisam acima de qualquer coisa. Porque Ele diz: é assim que eu quero que você viva. É assim que tem que ser vivida uma vida que vai brilhar. Ele diz: o justo viverá pela fé. Então, como Deus quer que você viva, como é o modo de tratar a vida, como é que a gente lida com os problemas, Ele diz: o justo, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Ele respondeu alguma das perguntas do profeta Abacuque: por que permites? Por que fica calado? Por que os ímpios prosperam? Não houve resposta para nada disso, como não houve resposta às perguntas de Jó. O que Deus diz é: deixa essas perguntas, aprenda a viver. E o que eu quero que você aprenda é: o justo viverá pela fé. Pela fé. Ou seja, como Deus quer que você viva, quer que você tenha dentro de você algo que te impulsione para atravessar as dificuldades. Algo dentro de você, uma força motriz, uma força que te embale, que te leve a chegar à sua destinação final, sem cair, sem desvanecer no meio do caminho. Fé, queridos, para Deus é mais do que uma mera bandeira de qual religião você segue. É um modo de vida. Por isso que ele diz: o justo, ele vive por meio da fé. É uma forma de enxergar e de lidar com as dificuldades, com a bonança, com tudo. O apóstolo Paulo chega a dizer das 3 coisas mais importantes: a fé, a esperança e o amor. Então a fé é esse modo de vida que a gente precisa trazer para a nossa existência. Deixa eu recapitular um pouco do que eu falei na mensagem anterior. A vida humana, queridos, é constantemente assaltada por temores, por medos, por ansiedade. E a pessoa, ela fica debatendo-se com isso. Ela fica dialogando com o medo, ela fica debatendo com a ansiedade. A ansiedade argumenta e ela contra-argumenta, e a ansiedade fala, e às vezes a pessoa, em vez de contra-argumentar, ela
é verdade, concorda, e fica nesse embate, às vezes concordando com a ansiedade, com medo, às vezes discordando, e fica um diálogo com os medos e ansiedades, e o que Deus diz para chega, Abacuque, não é assim que é para viver, porque senão você vai ficar sempre se arrastando, sempre se digladiando e se desgastando com isso. Não, a fé é uma escolha de deixar isso para trás e não dar ouvidos aos medos, à ansiedade, aos temores ou às dúvidas. Não é argumentar. A fé, ela cala a dúvida e o medo. Ela não fica lutando com aquilo, às vezes vencendo, às vezes não, às vezes naquele embaixo, como se fosse uma queda de braço. A fé, ela deixa a mesa da disputa e diz: a minha vida é vivida pela fé e não por meio das ansiedades, não sendo puxado para trás pelos meus medos. A ausência dessa vida gera insegurança, gera angústia, gera temores. E Deus quer que viva pela fé, porque isso gera perseverança, gera determinação, gera coragem. Abacuque, Nabucodonosor está vindo. Comece a argumentar com seus medos e as suas ansiedades. Você será espancado. Você desistirá da esperança. Não argumente, você tem que viver pela fé. Com Nabucodonosor, sem Nabucodonosor, é um estilo de vida. Viva pela fé. Por isso que Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque será uma vida em que a pessoa vai estar muitas vezes cabisbaixa, desalentada, sem olhar para cima, pelo contrário, olhando para o chão, abatida. Não. Em fé, a pessoa ganha uma outra estrutura, ela ganha um eixo, ganha um norte, ganha um alicerce, ganha uma coluna, ganha um telhado. Ela se tornou um edifício, uma construção de Deus, porque tem uma base, tem algo que a sustenta e tem algo que a cobre. Isso se chama fé. Isso se chama fé. Queridos, a fé, antes de mover montanhas, a fé tem que mover a nós mesmos. A fé move a nós mesmos. É o que te faz andar, que te faz ir adiante, apesar de Nabucodonosores. Qual o Nabucodonosor da sua vida? A resposta que Deus quer é, não sei se Ele vai tirar o Nabucodonosor ou não, mas a resposta sua, que Deus tem para você é: ande, caminhe, continue, persevere, vá adiante, lute pela fé. E a fé lembra que há um Deus. Então, como é que a gente lida com essas perguntas de por quê, por quê, por quê? Porque geralmente o ser humano prefere ter fé na dúvida do que duvidar da dúvida. A gente tem muita fé na dúvida. E o medo fica assim, por quê, por quê, por quê? E a fé, ela não perde tempo com perguntas retóricas, não perde tempo com isso. Deus, por que o Senhor permitiu? Algum dia você pode vir a entender, ainda na sua vida terrena, ou às vezes você vai entender só lá na glória. E se você esperar chegar na glória para resolver um problema, para depois começar a caminhar, em vez de ficar rebelando ou magoado com Deus, não. A fé, muitas vezes, o que ela lida com a pergunta é: eu não vou ficar me perguntando, eu vou prosseguir adiante, porque eu vou até a resposta. Eu vou caminhar, porque é lá na frente que eu encontro a resposta, seja aqui ainda, seja na glória. Então não tente ficar muitas vezes entendendo. Isso não ajuda e geralmente piora. É o que Abacuque tentou, é o que Jó tentou. Deus, eu preciso entender o que está acontecendo. Jó tentou entender, só ficou com a cabeça inchada, pesada, e com pessoas querendo entender junto dele, um culpando o outro, e numa discussão e numa briga. Abacuque também, por quê, por quê, por quê? E isso só gerou desalento neles. E Deus fala, não é para ficar procurando, se degladiando em perguntas. Vá, caminhe pela fé, que a resposta será encontrada lá na frente. Então a fé, ela não perde tempo com perguntas retóricas, ela prossegue até a resposta.
E o terceiro ponto que nós vimos é que a fé verdadeira é aquela que lida com as adversidades, elas sendo resolvidas, elas vindo. Por isso que Abacuque escreve aquele trecho no capítulo 3, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva nas vides, ainda que não haja gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o meu Deus, e Ele será a minha força. Não é a uva na vide, não é o figo na figueira, não é o gado no curral, que é o alicerce da minha vida. O Senhor será a minha força. Então a fé verdadeira é aquela que diz: ainda que sobrevenha sobre mim tal mal, eu vou enfrentá-lo e eu vou passar por ele. Essa é a fé que diz: ainda que. É como Jesus diz: neste mundo vocês terão aflições. Terão. E todo mundo sabe disso. Só que ele disse o quê? Tenham bom ânimo. Então não perca a alegria com a vida, não perca a esperança, não perca o bom humor, não perca toda a chance que você tem de celebrar, não perca toda a chance que você tem de regozijar, de desfrutar. Ainda que haja problema X ou Y, eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação, e Ele será a minha força. É por isso que Jesus, ao descrever a fé que Ele quer ver em mim e em você, o estilo de vida que Ele quer ver em mim e em você, Ele diz: a verdadeira fé é uma casa firmada na rocha. Aleluia. Em que a tempestade vem, na casa vem, só que ela permanece de pé. Amém. Já a casa firmada na areia, vem a tempestade. Sobre a casa de todos, que eles vêm tempestades. Só que a casa firmada na rocha permanece de pé, porque permaneceu em Deus até o fim. Foi isso que eu comentei no nosso culto de virada. Agora, veja só, por que a fé é um estilo de vida, além de tudo que nós colocamos? Porque a fé, queridos, impacta tanto a vida, que a fé é necessária. Ela é necessária para a vida. É necessário ter fé para você poder viver. Até o ateu precisa de fé para viver. Porque se o ateu não tiver fé na vida, que a vida vale a pena, por exemplo, por que ele vai levantar da cama? Se a pessoa não tem fé que a vida tem algum sentido, que a vida é algo que vale a pena ser vivida, por que a pessoa levanta da cama? Por que a pessoa não desiste da vida, como tantos hoje fazem? É necessário fé. Infelizmente, muitos têm perdido fé na vida. E por isso se entristecem, por isso se deprimem, por isso naufragam nas suas emoções e na sua essência de viver. A vida requer fé. Não é apenas para lidar com as dificuldades, é para lidar com a própria questão da vida. Nabucodonosor está vindo. Eu vou viver a minha vida para os próximos anos. Qual o sentido da minha vida? Ele vai vir, vai destruir a nação, vai levar-nos todos como escravos. Eu vou viver uma vida como? Essa vida vale a pena ser vivida? A vida requer fé. Para você viver, você precisa de fé. E quanto mais fé, mais vida. Quanto mais fé na vida, mais você vai ter força para viver essa vida. Amém. E mais você vai desfrutar do que você está vivendo. Porque se a pessoa se perde em pensamentos, será que a vida vale a pena? Será que isso tem sentido? Se a pessoa fica nisso, queridos, tudo perde alegria, tudo não faz sentido, porque a pessoa não crê que a vida faz sentido. Porque se ficar pensando nisso, se essa se tornar a dúvida perene, que acaba se tornando a fé dela, de a vida ter ou não sentido, a pessoa pode estar cercada de coisas boas, ainda assim não vai desfrutar da maneira que deve. Pode ter um banquete diante dela, se ela permite que esses pensamentos entrem na mente dela, tudo vai perder o sabor. Então veja, que as pessoas querem respostas antes de crer na vida. Me prove que a vida vale a pena. Me prove que a vida faz sentido. Não, não é questão de prova, é questão de você crer.
Você precisa crer nisso para que a vida então valha a pena. Creia na vida e você vai ver e vai ter as respostas para essas perguntas. É aquela famosa frase, não é entender para crer, você precisa crer para poder entender isso. Se a pessoa não crê na vida, que é algo que Deus, na sua grandiosidade, Ele é o autor da vida e deu a vida para nós. Se você não crê que é algo que Deus realizou vale a pena, e tudo o que vem depois disso também não vai fazer sentido, porque você está partindo de uma premissa ruim. Você está sem chão, sem alicerce para desfrutar o que você tem para viver. Você precisa crer para provar, precisa crer para entender. Se a pessoa não crê na beleza da vida, tudo que vier depois não vai ter beleza. Se a pessoa não crer na alegria, não ter essa direção, não ter essa linda premissa, essa que a gente chama de fé, que o ateu pode chamar do que quer que seja, mas é uma fé, a vida não vai valer a pena. Porque ela está colocando em xeque, está colocando em dúvida o essencial para ela viver. Ela tem que partir dessa premissa, que a vida é bela, que a vida é linda, que Deus é bom e que precisa crer que a vida vale a pena. Porque sem crer nisso, a vida não vai valer a pena. Porque ela se angustia, ela já parte de um vazio para viver o que tem à frente. Então, do vazio que ela partiu como premissa, tudo que vem a seguir é fraco, é sem graça, é sem valor. Por isso que Deus diz, você precisa crer, você precisa ter fé na vida, crer que a vida vai valer a pena. Por isso Jesus diz, quando eu vier, por acaso encontrarei fé na terra? Eu acho que nem talvez é questão de fé em Deus somente, mas a fé em geral. Porque as pessoas estão perdendo fé na vida, estão perdendo a alegria de viver, estão deixando de ver a glória que é, o privilégio que é, a honra que é estarmos diante de Deus, estarmos diante da vida, estarmos neste mundo, estarmos diante das pessoas que amamos e que nos amam. Para a vida valer a pena, a pessoa primeiro precisa crer nisso. Porque à medida que ela crê nisso, as coisas ganham outra cor, outro significado, outros sabores, outra dinâmica. É a perspectiva que a pessoa olha. Quando você encontrar uma pessoa, olha só, quando você encontrar uma pessoa, ainda mais uma pessoa que tem resistência a você falar de Deus, a falar de Jesus, e você vê que a pessoa está muito cabisbaixa, que ela está muito deprimida, né? Ensine essa pessoa a ter fé na vida. Diga para ela, olha, a vida vale a pena. Mas para a vida valer a pena, primeiro você precisa acreditar que ela vale a pena. Acredite na vida. Aposte na vida, porque não apostar na vida é apostar na morte. E a gente precisa apostar na vida. Apostar na vida é celebrar a vida, é caminhar em gratidão pela vida que você tem. Seja grato por cada coisa que você recebe, celebre, receba tudo com um bom humor, e você vai ver como a sua vida vai se tornar mais bela, mais satisfatória, vai ganhar alegrias novas. E se você vai incentivando a pessoa nisso, dia a dia, encorajando-a, estimulando a pessoa para encarar a vida com leveza, para encarar a vida com tranquilidade, com beleza, não dar vazão aos medos, não concordar com o mau humor, pelo contrário, dar vazão ao bom ânimo, como Jesus diz. O que Jesus diz é, tem de bom ânimo, é a mesma coisa que Deus diz lá no Antigo Testamento, viva pela fé, tenha bom ânimo, viva pela fé, creia na vida, tenha bom ânimo, para ter o bom ânimo você tem que crer na vida, tem que acreditar na maravilha que é de você estar vivo. Então, quando você fala isso para uma pessoa, você nem está dizendo que é evangelho, mas é evangelho, e a pessoa vai colocando em prática, vai vendo que as coisas vão ganhando novas cores, e ela vai dizer, poxa, obrigado, eu estou fazendo o que você me disse, eu estou crendo que a vida vale a pena, e aí a vida está valendo a pena. Aí você diz, não, foi Jesus que me ensinou a viver assim. Mas a pessoa vai vendo que é real, que funciona.
Viver pela fé. Então, quando você levanta de manhã, você tem que ter essa fé. A vida é linda e eu preciso levantar, porque Deus me deu mais um dia, e é mais um dia glorioso que Deus fez. Deus fez esse dia. Então, é um presente que Ele nos dá para ser vivido com júbilo, para ser vivido com alegria. Mas para isso, você tem que crer nisso. Tem que viver pela fé. A hora que você acordar, já acorde com essa fé. É um dia que Deus me deu. E ao longo do dia, já vai se vivendo pela fé. Eu tenho força, eu tenho saúde, eu tenho inteligência, eu vou fazendo cada coisa pelos talentos, pela o que Deus já me deu de sabedoria, de inteligência, de possibilidades, eu vou fazendo pela fé. E na hora de dormir, você vai dormir pela fé, sabendo que Deus cuida do seu amanhã, que Ele tem um futuro melhor, que Ele vai te ajudar em cada questão. Então você acorda pela fé, passa o dia pela fé e vai dormir pela fé. Amém. Sempre vivendo, é a vida toda, nesse ambiente de fé, porque eu sei que Deus é por mim, eu creio na vida que Ele me deu. Se a gente não crê na vida que Ele nos deu, o que mais a gente vai falar depois disso? Não, esse é o ponto inicial, não tem como te falar de outras coisas se primeiro a gente não crê na vida que Ele nos deu, na graça, nesse presente que um dia, antes de você existir, Ele pensou, eu vou colocar aquela pessoa na existência. Ele pensou em você e falou, vale a pena e eu vou dar a essa pessoa vida, porque eu quero vê-la vivendo, eu quero ver o meu filho, a minha filha andando, realizando, fazendo, brilhando a luz que eu coloco nela, vivendo a vida que eu dou a ela. Você é um projeto de Deus, você é uma proposição de Deus, é uma realização de Deus. Ele trouxe você à existência. Não foi outro, Ele trouxe você. Então você é um plano de Deus, é um desejo do Altíssimo. Você é uma vontade do Deus onipotente, do Deus onisciente, do Deus que é amor. Ele pensou no seu nome, pensou em você e falou, eu quero. Seja, haja Lucélia, haja Wagner, haja Wesley, haja Valdeci, haja luz, haja essa vida. Amém. E nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso. E tudo começa por aí. E partindo disso, de você crer no valor da sua vida, porque ela foi criada por Deus, não foi algo que eu fiz, não, foi Ele que fez, Ele partiu dele. E a partir daí, a fé tem que nos orientar a viver uma vida leve, porque as dificuldades vêm, queridos, e vêm sobre todos. Mas a fé é aquela que, diante de algo, de um Nabucodonosor que está vindo, a gente não nos alimentamos com palavras negativas ou com palavras de desânimo, porque isso não é o que a fé produz. A fé, ela produz palavras que te animam, que te fazem perseverar, e não palavras de desistência. Porque tudo, queridos, tem o seu peso. Mas o fardo de Jesus, ele é leve. Mas o peso se multiplica e torna uma coisa muito maior, quanto mais pensamentos de desânimo, desistência e palavras negativas que você coloca. Surge um problema, entupa a sua mente de coisas negativas, de palavras de desistência, aquela coisa que tem um determinado peso, vai ganhar um peso 10 vezes maior. É o poder que o ser humano tem de aumentar as coisas ou de diminuir as coisas. Então, o nosso objetivo tem que sempre ser, diante de algo, pensar naquilo de uma forma que nos favoreça. É Davi olhando para Golias. Se ele olha a armadura de Golias, se ele presta atenção na altura de Golias, se ele repara na força muscular de Golias, ele desmaia, querido. Ele literalmente, não é uma força de expressão, ele realmente desmaia diante de Golias. Então é você olhar aquilo e olhar numa perspectiva de fé. Esse Golias que está vindo é um homem impiedoso, ele vem para matar meus amigos, ele vem contra o meu Deus,
Olha como o olhar muda. Não reparou em nada das questões, ele reparou em soluções. Eu preciso ir e eu vou usar minha funda, que Deus já me treinou, eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso. Quem é esse que é mais forte por acaso que um? Tendo a sua mente, como o profeta Jeremias diz, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém, glória a Deus. Isso se chama o quê? Fé. Fé é uma perspectiva de vida, queridos. É você olhar o Golias de uma forma que já te derrota de saída, ou você olha Golias de uma outra forma que já te potencializa para vencer aquilo. É uma forma de viver, é uma forma de enxergar. É por isso que Deus está falando para Abacuque, olha, escreva em letras bem grandes, em letras garrafais, para todo mundo ler. O meu justo, ele vive de uma forma, o meu justo viverá pela fé. Então Deus está dizendo, não se abata, ganhe forças, se enrijeça e se mantenha firme, porque você tem que caminhar, você tem que crer na vida, você tem que crer. Até mesmo como Abraão fez, ele creu contra a esperança, porque Deus diz, vá adiante. Então veja só, queridos, geralmente as pessoas têm fé no momento da bonança, que é muito útil, né? Você está com tudo indo bem, tudo tranquilo, várias coisas boas acontecendo, e a pessoa tem fé em Deus, se anima com a igreja, com as escrituras, em buscar a face de Deus, isso é ótimo. Mas você precisa de fé justamente nos momentos de dificuldade. É aí que a fé vai ser mais útil, porque é o momento que você está mais carecendo de ajuda. Então esse é o momento que você precisa se apegar a Deus ainda mais. Porque o que eu vejo é as pessoas, quando está tudo bem, elas celebram, elas se alegram. E aí quando vem uma dificuldade, elas se entristecem com Deus. Não, meu, uma hora que vem essa dificuldade, que você tem que ir para o colo de Deus, não para longe dele. Se está difícil, você vai para longe dele. Né? É que uma criança pequena, vem um ladrão, ela foge do pai. Não, você tem que correr para junto do pai. Então a fé é também para ser vivida no momento de bonança, fé. No momento de tempestade, mais fé ainda. Amém. E veja, a fé, como eu estou falando, é uma questão de uma perspectiva, é um olhar para a vida. Existe algo que eu já expliquei aqui, eu trago novamente. Existe uma diferença, queridos, entre dor e sofrimento. Dor é o acontecido. Dor é aquele fato que ocorreu. Você sente uma dor, você teve esse impacto, né? Seja um luto, seja uma perda financeira, seja um engano, seja uma ofensa, seja uma humilhação, seja um desemprego. Aquilo gerou uma dor em você. E a dor é natural porque é provocada por aquela falta, por aquela dificuldade, por aquela carência. Isso é a dor. O sofrimento é outra coisa. O sofrimento é como você interpreta a vida a partir daquilo que aconteceu. Ou seja, a partir daquele fato que ocorreu, como que você vai interpretar a partir daquilo? Como é que você vai viver a vida depois que aconteceu aquilo em você? Aí é uma questão subjetiva. A dor é objetiva, ocorreu. Teve a perda, teve o luto, teve o engano, teve a ofensa. Agora, o que você vai fazer a partir disso? O que você vai colocar na sua mente depois disso? Isso é o sofrimento. Então, por isso que há pessoas que passam por uma mesma questão de formas completamente diversas. Um passa tropeçando, caindo, desistindo, choramingando, fugindo. Outro passa firme, caminhando, indo adiante. Porque é como ela interpretou, como ela internalizou aquilo. Então a fé também é uma forma de lidar com a perda. É você pegar aquela perda e falar, opa, vou chorar, vou lidar com isso, mas isso não vai ser a marca da minha vida. Isso não vai me puxar para baixo, isso não vai me arrastar, não vai me impedir de ir adiante. Veja que Deus aqui, diante de um problema tão grande como um Nabucodonosor, Deus não elimina a ameaça, Ele não resolve externamente. A dor vai acontecer. Inclusive já estava profetizado antes, principalmente pelo profeta Jeremias e outros. A dor vai vir. O
que Deus está falando para Abacuque é: Abacuque, a dor vai vir. Como a gente sabe, todos nós sabemos, queridos, que teremos dores. Quem não sabe que vai perder os pais? Ou os avós? Todos teremos perdas, todos passaremos por aflições. O próprio Jesus disse isso. Agora, como é que você vai lidar com essa dor? Então o que Deus faz para Abacuque e para a humanidade inteira? Deus prepara o ser humano. Olha, não tem como resolver todos os problemas do universo, porque vocês estão num mundo de pecado, num mundo de mentira, num mundo em que as pessoas traem, que as pessoas roubam, que as pessoas matam. Então o que Deus faz? Ele prepara Abacuque para enfrentar isso. O que Deus faz? Ele não resolve externamente, Ele quer que seja resolvido dentro da pessoa. Deus olha para Abacuque apontando para tudo. Olha lá, Deus, Nabucodonosor, olha lá a injustiça. Deus vem, em vez de apontar para onde Abacuque está apontando, Deus aponta para Abacuque. Fala: Abacuque, nós vamos precisar resolver. Vamos, dentro de você. Você, que é um justo, precisa viver pela fé. Você quer uma solução? Você, Abacuque, vai ter que adotar uma postura diante da vida. Você, Abacuque, vai ter que adotar uma atitude. Você vai ter que ter uma mente diferente. Você vai ter que adotar um mindset diferente. O mindset da fé. Um mindset que não se abala, que não se desanima, que não descrê da vida, que não desiste, mas persevera. É um mindset teimoso em insistir, em caminhar em Deus. Aleluia. Teimoso em crer na vida. Amém. Que insiste, que persiste, que sabe que há uma realidade maior e que ela vai continuar. Porque Deus diz: continue, então eu vou continuar. Deus diz: creia na vida, então eu vou crer. Aleluia. Imagine a situação de Abacuque. Ele sabia que a nação seria destruída, irmãos. O templo viria abaixo, pessoas mortas, pessoas perdendo tudo. Ele perderia vários familiares, pessoas em situação infinitamente menores, pessoas desmoronam. Pessoas caem em depressão, pessoas desanimam, pessoas perdem o amor pela vida por situações infinitamente menores. E diante de uma situação tão grande, tão imensa, Deus diz a Abacuque, e Deus disse a Jó: o meu justo viverá pela fé. Diante do que vier, Abacuque, tenha fé. Não perca a esperança, não perca a alegria pela vida, não perca o amor pelas pessoas. Você tem que apostar na vida, você tem que continuar, não se entregue, não desista, mantenha-se de pé. Amém. Como o apóstolo Paulo diz: revista-se da armadura, de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau e permanecer inabalável. Então, diante desse dia mau que pode sobrevir-nos, nós temos o quê? Choraminho? Não, é revestir-se da armadura de Deus para permanecer inabalável. Abacuque está vindo um dia mau. Deus, o que é que eu faço? Por que, Deus? Chega desse porquê. O que você tem que fazer é se revestir da armadura de Deus para permanecer. O que é revestir da armadura de Deus? É ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Viver pela fé. A mensagem é a mesma. E a gente tem que tratar isso. Imagina se a gente tratasse isso com cuidado, que a gente geralmente deve ter, pelo menos em relação ao pecado. Em relação a uma desonestidade, em relação a uma mentira, em relação a tratar mal alguém, a gente, se refreia. Eu não posso fazer isso, porque isso é ruim, isso é mal. Eu não posso fazer isso com tal pessoa. Eu não posso roubar. Então a gente o quê? Aquela oração do Pai Nosso: não me deixe, eu não posso cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação. Imagina se a gente tratasse essa falta de fé, a desistência ou o desânimo com essa mesma seriedade. Tratar como uma tentação. Deus, não me deixe cair nessa tentação do desânimo. Não me deixe cair na tentação dessa desistência, desse abatimento. Se a gente tratasse isso como uma tentação, não uma tentação no sentido de ser uma perversidade, uma maldade, mas uma tentação no sentido de que isso nos faz mal, isso nos prejudica, isso nos adoece.
Então a gente ora a Deus, não me deixe cair nessa tentação. E eu vou me guardar, como eu me guardo de roubar algo numa loja, eu preciso me guardar de me roubar dessa alegria de vida. Eu não posso me permitir, eu não posso dar asas ao desânimo, eu não posso concordar com o abatimento, eu não posso dar razão à falta de esperança. Porque isso é trocar a esperança e a alegria do Evangelho, que chamamos de fé, trocar por medo, ansiedade, abatimento e tristeza. Eu não posso fazer essa troca, porque é uma tentação. O Evangelho diz, celebre, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa é a fé do Evangelho, alegrar na vida, crer na vida, ter esperança. E há outro posicionamento de abatimento e tristeza. Eu não posso trocar a fé do Evangelho por essa outra fé, que é uma fé falsa e mentirosa. Porque essa alegria fosse uma alegria tola e falsa, tudo bem, vamos para a verdade, porque pelo menos aqui é verdade, a tristeza, o abatimento é verdade, mas não é verdade. Não é verdade. A verdade está no lado da fé que Deus coloca. Alegre-se com a vida, porque eu lhes dei a vida. E essa vida, ela se prolonga para a vida eterna. Então, se você ama a vida aqui, você está pronto para a vida eterna, que você vai ter muita vida. Então, já parte daqui, crê nisso, que é vida. Em vez de crer na mentira do desânimo, porque desânimo, desistência, abatimento, são mortes lentas. É um crer no não vida, é crer no não viver. Qual dos dois mindsets Jesus viveu? A gente está vendo aqui o mindset da celebração, da gratidão, da alegria com a vida, de querer amar, de querer viver, de querer celebrar. Existe o mindset do desânimo, do abatimento e da tristeza. Qual deles Jesus viveu? Então a gente já vê que esse mindset da fé, de ter o bom ânimo, de se revestir da armadura de Deus, é o mindset que Deus vive e é o mindset que Deus quer que vivamos. Amém. Ele falou, o meu justo viverá pela fé. Qual foi o ser mais justo que já pisou nessa terra? Jesus. E Jesus, todo passo que ele dava era vivendo pela fé. Por isso que ele era tão radiante, por isso que ele era tão belo, por isso que ele era tão maravilhoso. Mesmo as circunstâncias ao redor dele, fosse de perseguição, fosse de ameaça, fosse de pessoas querendo a morte dele, e fosse de dificuldades financeiras ao ponto de ele ter que pescar peixe e tirar pedra, ou tirar uma moeda da boca do peixe para conseguir pagar o imposto. Ele tinha todas essas dificuldades, mas porque ele tinha esse mindset da fé, de crer, de celebrar, de agradecer, ele caminhava de forma linda e ele tinha uma vida extraordinária. Para você ter uma vida extraordinária, não precisa ser um bilionário. Você precisa ter um mindset, você precisa viver pela fé. Se você crer na vida a tal ponto assim de eu creio e eu vou vibrar com a vida, eu vou ser fervoroso no meu viver, mesmo com Nabucodonosor, ainda que a figueira tente me desmoralizar, ainda que a vide diga, não creio não, ainda que o curral fale para mim, não, pode falar curral, pode falar figueira, pode falar vide, eu estou ouvindo a voz do meu bom pastor. Eu ainda assim celebrarei no Deus da minha salvação, e Deus será a minha força. Abacuque entendeu, Jó entendeu. São Francisco entendeu, olha a oração dele. Oração que só pode ser feita se a pessoa adotar essa forma de viver, essa forma de enxergar, essa forma de olhar para a vida. Olha a oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, com Nabucodonosor, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, porque tem um Nabucodonosor vindo e pode vir um dia mal, pode termos aflições. Onde houver
tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A palavra Abacuque, que eu falei lá nessa mensagem da virada, a palavra Abacuque significa abraço. Nós precisamos crer que Deus está nos abraçando. Precisamos abraçar Deus de volta. Do lado de lá nunca falha, Ele está sempre querendo nos abraçar. A gente precisa devolver um abraço para Ele em gratidão, em alegria. Ele quer que a gente abrace a vida, a gente quer que a gente abrace Ele, Ele quer que você se abrace, Ele quer que você abrace o próximo. Deus quer a nossa vida cheia de abraços. Para a nossa vida ser cheia de abraços, a gente tem que crer na vida. Meus amados, muito Abacuque na nossa vida, muito abraço na nossa vida. Abrace a vida, creia na vida. Isso é viver pela fé. O que é viver pela fé? É abraçar Deus, abraçar a vida, abraçar o próximo, abraçar a si mesmo. Abacuque, irmãos. Deus abençoe, abrace essa fé, viva pela fé, e a nossa vida vai ser a vida do justo que Deus quer. O meu justo viverá pela fé. Vamos ficar de pé? Aleluia. Abacuque, querido, aproveite e dá um abraço aí no seu irmão. Aproveite aí aproveite a deixa, dê um abraço no seu irmão. Diga aí pro seu irmão, viva pela fé, meu irmão. Eu vou querer participar disso aí. Deixa eu botar o louvor que eu quero participar do abraço. Vamos só orar primeiro, queridos. Vamos orar, vamos dar um abraço em Deus primeiro. Senhor nosso Deus, a vida que o Senhor nos deu, esse presente que nós fizemos o que para merecer, Senhor, se nem existíamos, mas o Senhor concebeu lá no profundo do teu coração, lá no seio da Santíssima Trindade, antes do tempo existir, do universo existir, da matéria existir, o Senhor nos concebeu na sua mente de amor e nos deu o privilégio de estar diante dos teus olhos. Um privilégio que o Senhor nos concede eternamente, de estarmos na tua presença, onde viveremos nos teus braços por toda a eternidade. Isso tem que trazer, Senhor, em nós, gerar em nós essa força, essa energia, essa alegria de estar diante do Senhor. Os teus bons olhos nos veem, os teus bons olhos olham por nós. Senhor, nos abraça sempre, nos abraça todos os dias. Que a gente viva pela fé, sabendo que o Senhor está tão desejoso de nos encher de abraços. E a nossa resposta tem que ser de uma fé na vida, crer nessa alegria de andar nessa terra, com ou sem Nabucodonosor, com o diabo, com perversidade, com o ser humano ruim, com o anticristo, com demônios, com o que quer que seja, porque nós temos um bom Deus, nós temos anjos, nós temos irmãos, nós temos um sangue derramado antes da fundação do mundo, o sangue do nosso Deus, que morreu de braços abertos na terra para nos abraçar eternamente na glória. Senhor, nos dá essa alegria, esse júbilo, restaura em nós a alegria da salvação, que o teu povo possa se alegrar e se alegrar continuamente em Ti, que o Senhor seja a nossa força, com figueira cheia ou figueira vazia, que nós possamos celebrar, porque o Senhor nos dará força a cada dia, porque basta cada dia o seu mal e diante de cada mal, assim como o Senhor cuida das aves que há nos céus, assim como o Senhor veste as plantas da terra, que o Senhor possa cuidar de nós, que a gente não ande na ansiedade dos nossos medos, mas viva pela fé. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, pela oração e pela súplica, apresentei os vossos pedidos a Deus,
com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas em Cristo Jesus. Guarda o nosso coração, Senhor, guarda a nossa alma, nessa fé de que temos um Deus, nessa fé de que o Senhor existe, que o Senhor crê em nós, que o Senhor crê em nós, que a gente creia em Ti, Senhor, que a gente creia na vida, que a gente agradeça, porque agradecer é crer na vida, que a gente mantenha um coração em bom ânimo, um povo com um sorriso nos lábios, porque sabe da eternidade, porque sabe da cruz, porque sabe que o Senhor é. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e celebramos o que o Senhor tem nos dado. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém.